Muito boa noite. Penso que já sabem que é um prazer para mim estar aqui convosco, não porque sejam muitos, não por serem poucos, mas por serem pessoas que amam a palavra de Deus e que tiram do seu tempo saber bem estar em casa, se calhar mais quentinhos do que aqui, mas dou graças a Deus por cada um dos que aqui estão, que mostram com a sua presença aqui o seu interesse pela palavra de Deus, o seu interesse por aprender mais deste livro que é fundamental para as nossas vidas. Eu, começar por mim, tantas vezes dedico mais tempo, dinheiro e capacidades noutros empreendimentos que não o estudo da palavra de Deus, o aprender mais da palavra de Deus, porque isto vai ter dividendos eternos, vai ter resultados a nível eterno. E eu fico sempre triste quando vejo pessoas que poderiam estar aqui connosco, pessoas que já estiveram aqui até, e, e tudo o resto é tão mais importante do que estar com os crentes, aprender da palavra de Deus. E que Deus me livre de algum dia me deixar entranhar de tal forma nos negócios desta vida, como o apóstolo Paulo fala, ninguém que milita se envolve. Agora estou a começar a citar e não me estou a recordar. Ninguém, exatamente, eu sei que é Timóteo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquilo que o listou para a guerra. É possível ter negócios desta vida, mas podem embaraçar. Infelizmente, muitos se embaraçaram com muitas coisas e o seu testemunho, a sua utilidade na obra de Deus, tornou-se quase nula. E depois vemos a geração que vem a seguir, os seus filhos, a ir para um caminho ainda pior, porque já não nasceram com aquela influência que nasceram. E não, todos nós temos pessoas assim na nossa família, infelizmente. Tenho os meus irmãos, tenho sobrinhos, tenho pessoas que sofreram com a negligência espiritual dos seus pais. É terrível, é terrível. E eu espero que não venha a acontecer com os meus filhos isso, por verem em mim alguém que não se aplica verdadeiramente nas coisas de Deus. Claro que aparentemente, Daniel, tu até pregas e tu até fazes, mas se eles veem em mim algo que não bate certo com aquilo que eu digo, isso pode ser um passo para negarem aquilo em que foram educados. Mas isto é apenas uma introdução, nem é bem sobre isto que eu queria falar. Sei que estava a falar e estava a lembrar do seguinte. Ultimamente, talvez não se lembrem, talvez se lembrem, eu tenho falado, as últimas 4 vezes, creio eu, que estive aqui convosco, falei de 4 pessoas. E cada vez vai ser mais difícil lembrar-se de todas, mas eu vou falar rapidamente. Há alguns meses, falei de Tíquico, cooperador de Paulo, porque eu gosto de falar daqueles cooperadores de Paulo que nós normalmente nem nos lembramos. Pessoas pouco conhecidas da palavra de Deus e das quais nós podemos tirar grandes lições. Tíquico, Epáfras, Epafrodito, e da última vez elevei a fasquia no grau de dificuldade e falei-vos de Onesíforo. Onesíforo que foi um irmão que não se envergonhou das prisões de Paulo e foi ter com Paulo mesmo quando era difícil. Porque estar com Paulo quando era fácil, se calhar nunca foi fácil estar com Paulo. Aliás, houve uma altura em que era fácil estar com Paulo. Quando ele não era Paulo, mas Saulo. Quando ele era escriba, fariseu de fariseus. Era do topo, aí era fácil andar com Paulo. Mas identificar-se com ele, depois dele ser pregador do Evangelho e perseguido, tanto pelos judeus como pelos romanos, não foi nada fácil. Então temos falado de alguns cooperadores e estava a falar de nos embaraçarmos com os negócios desta vida e lembrei-me de Demas. Demas foi um cooperador de Paulo. Alguém que, a dada altura, Paulo fala dele em algumas passagens, estou-me a lembrar de Filémon, em que ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E fala também em Colossenses, também fala deste homem. Pensava que falava aqui.
Sim. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Fala, fala várias vezes de Demas, mas muitos se recordarão do nome Demas, não destas duas passagens que eu acabei de ler, mas Demas me desamparou. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, disse Paulo a Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica. Eu não creio que Demas tenha necessariamente apostatado da fé, abandonado a fé. Porque Paulo, em relação a esses, ele é muito duro. É muito incisivo nas suas palavras. Entreguei-os a Satanás para que aprendam a não blasfemar, fizeram naufrágio da fé, todos se apartaram de mim. Este homem, ele diz que me desamparou. Ou seja, eu nesta altura que eu precisava de alguém que me ajudasse, Demas achou que isto era demasiado difícil. Provavelmente, não sei se teria família, se teria outros afazeres. Eu creio que este amar ao presente século é deixar-se embrenhar, deixar-se embaraçar nos negócios desta vida. Dar mais valor a coisas deste mundo do que à obra de Deus. Claro que todos nós temos no nosso dia-a-dia, ter o nosso trabalho, aqueles que estão na vida ativa, têm o seu trabalho, não vão dizer, agora vamos ficar em casa, a ler a palavra de Deus, a orar, a evangelizar, e não vamos fazer mais nada. Claro que não é isso. Não é essa a nossa função. Nós, enquanto trabalhamos, enquanto fazemos o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho, devemos procurar ser úteis na obra de Deus. E claro, quando temos estas oportunidades, quando há culto na nossa igreja, devemos estar presentes para estimular os outros, para estimular os nossos irmãos. Mas Demas deixou-se levar. É sedutor o mundo. E ainda há dias eu falava sobre isto. Não tem acontecido muito. Mas é tentador. Não tem acontecido muito porque não tenho feito, não faço. Mas há algumas semanas calhou de ficar em casa no domingo de manhã. Eu não fiquei porque fui pregar a uma igreja e a culto acabou cedo e vim para casa e acabámos por não ir à escola dominical como costumamos ir, porque era dia de ensaios para a festa de Natal e nós este ano não pudemos estar na festa de Natal, portanto não fomos aos ensaios, não fomos à igreja nesse dia. E digo, até sabe bem, ficar ali em casa sem a preocupação de pegar nos meninos, pô-los no carro, fazer alguns quilómetros até ir à igreja e depois voltar. Sabe bem, estar ali no domingo de manhã, que normalmente, o que é que as pessoas fazem no domingo de manhã? Estão em casa, a dormir até tarde, relaxar, depois acordam tarde e vão dar uma volta, ou fazer outra coisa qualquer. E isto, uma pessoa habituando-se a este tipo de vida, é muito difícil para este também. Isso é embaraçar-se com, aqui, nem sequer, neste caso, nem sequer é com os negócios desta vida, é mesmo com o ócio, o não fazer nada nesta vida. Portanto, devemos ter cuidado, porque podemos nos tornar infrutíferos, podemos nos tornar inúteis na obra de Deus. E este Demas é um bom exemplo de alguém que começou bem, cooperador de Paulo, mas depois fica o seu nome associado a alguém que abandonou, desamparou Paulo. E Paulo, ali no final da sua epístola, da segunda epístola, nota-se ali um homem, do ponto de vista humano, desanimado, decepcionado com as pessoas. Até a pedir aquele versículo ali, procura vir ter comigo depressa. Quase quer dizer, eu estou aqui praticamente sozinho. Só Lucas está comigo. Está comigo, ou seja, vem, provavelmente ia lá algumas vezes visitá-lo. E não era fácil visitar Paulo. Como eu falei do Onesíforo, que não era nada fácil ir visitar, estar ali com Paulo, identificar-se com Paulo. Mas todos, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E o Demas, que tinha sido, em vários momentos, um cooperador de Paulo, alguém que estava ali para o ajudar, pensou, não, isto já é demais. O Paulo está preso, já não vai dar mais nada,
eu vou tratar da minha vida, estou aqui a investir o meu tempo, a deixar de ganhar algum dinheiro, algum sustento, estou aqui a pôr a minha vida em suspenso por causa de algo que está prestes a acabar. E provavelmente até os discípulos do Senhor Jesus Cristo, logo a seguir à sua crucificação, ficaram a pensar, então nós andamos aqui 3 anos da nossa vida deitados fora. Então o que é isto? Provavelmente eles pensaram. Andei aqui a investir, a deixar o Mateus, se calhar, a pensar, então deixei o dinheiro que ganhava, o Pedro a pensar, deixei a pesca e agora foi tudo para água abaixo. Provavelmente o Demas pensou nisso. Paulo está acabado. Eu tenho de olhar pela minha vida. Não vou estar aqui a hipotecar o meu futuro, não vou estar aqui a pôr a minha vida em suspenso, como já disse, por algo que se calhar não é o mais importante. Mas é o mais importante, irmãos. Se Deus e o plano que Ele tem para nós, a salvação que Ele realizou a nosso favor, esta certeza que nós temos de que iremos estar para sempre com o Senhor, se isto não é o mais importante das nossas vidas, então não sei o que é que andamos aqui a fazer. Mas infelizmente as nossas ações, as minhas ações, muitas, demasiadas vezes mostram que na verdade não é isso o mais importante. Eu podia ficar por aqui, tinha falado do Demas, que é um homem que nos dá grandes lições sobre como começar bem e acabar mal. Mas quem eu queria falar hoje? Inicialmente tinha pensado em falar de Demas e de outra pessoa. Mas depois não vou falar só de outra pessoa. O Demas se calhar falo noutra altura. Mas como o discurso se proporcionou para isso, eu falei também do Demas. O Demas começou bem e acabou mal. Há um homem, um cooperador de Paulo, um pouco mais conhecido, mas não é um Timóteo, não é um Tito, que começou mal e acabou bem. Também, já li aqui o nome dele há bocadinho. Foi João Marcos. João Marcos começou mal, mas acabou bem. E podemos tirar boas lições positivas da vida dele. E é isso que eu gostaria de fazer hoje, pela graça de Deus. Mas também podemos tirar lições no sentido de termos cuidado, porque é um homem que privou com Paulo, cooperou com Paulo, mas quando chegou o final da vida de Paulo, quando Paulo mais precisava, o desamparou. Quero falar de João Marcos. João Marcos, normalmente, ele é João por sobrenome de Marcos. Normalmente nós conhecemos-lo por Marcos. E é atribuído a ele o Evangelho de Marcos. Não temos base bíblica explícita para dizer foi Marcos que o escreveu. A tradição assim o diz, tal como diz que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e que João escreveu o Evangelho de João. Não há nada, creio eu, taxativo na palavra de Deus que diga foi este que escreveu. As epístolas de Paulo diz Paulo apóstolo. As epístolas de Pedro dizem Pedro. Judas também diz Judas. João, creio que também diz o nome dele em todas elas. Acho que não diz numa delas, mas não é importante agora. Hebreus é que nós não sabemos também. Mas Marcos, queremos nós que terá escrito o Evangelho de Marcos e terá recebido algumas das informações que depois deram origem ao seu Evangelho através de Pedro. Porque nós lemos na primeira epístola de Pedro 5,13, eu vou ler rapidamente, que Pedro, também já perto do final da sua carreira neste mundo, escreve e diz, em 1 Pedro 5,13, diz assim: saúdam-vos, a vossa co-eleita em Babilónia vos saúda, e meu filho Marcos. Ou seja, Marcos, creio eu, já depois da morte de Paulo, terá estado com Pedro, terá convivido com Pedro. E provavelmente através, claro que inspirado pelo Espírito Santo, mas também com o testemunho de alguém que privou com o Senhor Jesus Cristo durante aqueles 3 anos, pôde escrever este Evangelho. Não é que fosse obrigatoriamente necessário, porque Lucas não esteve com
com o Senhor Jesus Cristo e escreveu também um Evangelho. Ora bem, quem era este Marcos? Este Marcos, nós começamos a vê-lo aparecer em cena, possivelmente, há quem diga também, isto também é alguma especulação, que provavelmente nem conhecem esta passagem, eu nem sei porque é que está na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, todos fugiram, não foi? Todos fugiram. Mas houve um certo mancebo, o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Há quem diga que era Marcos. E mesmo não seja a ilação que eu vou tirar, a suposição que eu vou tirar daqui, é condizente com o resto da sua vida. Da sua vida inicial, da sua juventude. Ele era um jovem. Diz a palavra de Deus que ele era filho, a sua mãe era Maria. A Maria que, não sei se recordam, quando Pedro foi solto da prisão por um anjo, a igreja estava reunida em casa de quem? Em casa de Maria. Desta Maria, mãe de João Marcos. Ou seja, ele era um jovem, na altura, intempestivo, um pouco voluntarioso, queria fazer as coisas, como aqui se vê, os outros fugiram todos, ele até queria ir atrás do Senhor, assim um bocado escondido e tal, mas tiraram-lhe o lençol e ele fugiu. Ou seja, com alguma vontade, mas se calhar sem a experiência necessária para levar as coisas a cabo. Tinha um grande privilégio, ao contrário, creio eu, de todos os outros cooperadores de Paulo, de quem eu falei, que as suas famílias eram todas ímpias, não queriam nada com Deus. Este rapaz teve o grande privilégio de ter uma família, pelo menos a sua mãe, uma crente, na casa de quem em cuja casa se reunia a igreja. Nós lemos isso em Atos 12. Atos 12. Pedro é solto e diz: considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Depois Pedro bate à porta, uma menina chamada Roda vai à porta, diz que é Pedro, e eles não acreditam, até que Pedro entra e ficam todos contentes. Ele diz para se calarem, provavelmente, certamente, se o descobrissem, o seu fim não seria bom, porque Tiago tinha acabado de ser decapitado. Portanto, eram tempos muito difíceis. Mas Marcos tinha uma mãe que não só queria, como alojava os crentes que se reuniam ali para orar por Pedro. Então, um grande privilégio que nós devemos proporcionar. Aqueles que têm filhos, ou cada um que tem filhos, deveria proporcionar aos seus filhos o melhor ambiente, um ambiente saudável, onde há convívio com os crentes. Os crentes se juntam para orar. Mais tarde, este João Marcos, ou seja, João Marcos era daquele círculo restrito de pessoas que conheciam o Senhor Jesus Cristo. Daí alguns acreditarem que, de facto, foi ele que foi atrás do Senhor Jesus Cristo quando foi preso, sem grande responsabilidade da parte dele, mas é típico dos jovens querem fazer coisas, depois, algum tempo mais tarde, o que é que eu fui fazer? Então, nós lemos também que este jovem era sobrinho de Barnabé. Sobrinho de Barnabé. E nós lemos sobre ele, reparem aqui no Atos 12, 25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço de pregar a palavra de Deus, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ou seja, João Marcos passou a fazer parte desta dupla de Paulo e Barnabé. Porque Paulo e Barnabé foram companheiros de viagem, companheiros de ministério durante bastante tempo, tanto que foi Barnabé que inicialmente
ajudou a que Paulo se juntasse aos crentes. Todos vocês sabem que Paulo perseguiu a igreja, perseguiu os crentes, e depois, quando ele mudou, quando ele se converteu, quando se tornou perseguido, não era fácil, naturalmente e compreensivelmente, não era fácil para os crentes, antes de Paulo, aceitarem facilmente. Paulo converteu-se, ótimo, anda, és bem-vindo. Foi Barnabé, nós lemos isso em Atos 9, 26, vou ler rapidamente. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Claro, este homem há pouco tempo andava a matar os nossos, e agora chega aqui, às tantas ele quer infiltrar-se para dar cabo de nós. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vir ao Senhor e lhe falar, e como em Damasco falar ousadamente em nome de Jesus. Foi muito importante Barnabé. E eles foram companheiros de viagem durante bastante tempo. Então, em Atos 13, nós vemos como o Espírito Santo apartou Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Nós lemos isso em Atos 13, 2. E começa aqui a chamada primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária em que eles começaram por ir para Chipre. E lá tiveram, nós lemos aqui isto em Atos 13, foi que Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho ao procônsul Sérgio Paulo, mas havia ali um mágico, encantador Elimas que tentava apartar o procônsul da fé, diz aqui a palavra de Deus, e Paulo amaldiçoou, por assim dizer, e ele ficou cego. E houve este acontecimento relevante, e vemos que deste acontecimento resultou a conversão do procônsul Sérgio Paulo. E é curioso que até foi a partir daqui, até mesmo neste acontecimento, que nós vemos a mudança do nome de Saulo para Paulo. Se virem aqui em... Onde é que está? Saulo, que também se chama Paulo. Barnabé e Saulo. 13:9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Ou seja, é aqui que nós vemos o nome de Saulo passar a ser Paulo, e a partir daqui não aparece mais o nome Saulo. Então, aconteceu isto. Este acontecimento. Marcos terá presenciado o que se passou quando Paulo e Barnabé estavam a pregar o Evangelho. Nada de muito assustador. Mas o que é que nós lemos aqui? Atos 13:13, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Assim, não tinham sido maltratados propriamente, tanto que a gente possa ler. Não tinham tido nenhuma dificuldade digna de registro. E Marcos pensou, não, isto não é para mim. Vou voltar para a casa da mãe, que não estou muito interessado neste empreendimento do meu tio e deste homem Paulo, que põe as pessoas cegas e se calhar não, era mesmo um bocado rude. Paulo não era uma pessoa fácil de lidar com ele, creio eu. Era uma pessoa que às vezes usava uma linguagem um bocado forte, como nós vemos aqui, ao filho do diabo. Tudo bem que era um homem que estava a afastar o procônsul da fé, mas Paulo não tinha meias palavras. E nós vamos ver daqui um bocadinho porque é que eu estou a dizer isto, que Paulo não era fácil. Então, este jovem, cheio de vontade, voluntarioso, tal como naquele episódio que poderá ter sido ele, do lençol, se cobriu com o lençol, estando nu, e foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Aqui também, eu vou convosco, vamos pregar o Evangelho. Mas chegou-me a dar a altura, não, isto não é para mim. Vou voltar para casa. Não estava verdadeiramente preparado para esta aventura, entre aspas. Não estava preparado. E reparem que ainda não tinham começado as adversidades. Se nós formos a ver, é a seguir que Paulo é apedrejado
não é aqui em Atos 13, em Atos 14, que Paulo é apedrejado, é deixado como morto. Depois, mais tarde, ele também é preso em Filipos. Ou seja, estas coisas que aconteceram, difíceis, de muito, episódios muito atribulados, ainda não tinha acontecido. E Marcos já se tinha posto a andar. Mas estava verde, não estava maduro para este empreendimento. Anos mais tarde, depois desta primeira viagem missionária, passa-se Atos 14, Atos 15, não estamos a falar de 2, 3 semanas, estamos a falar de vários anos. Atos 15 temos aqui o chamado Concílio de Jerusalém. E depois deste concílio, Paulo e Barnabé, preocupados com o bem-estar das igrejas que tinham estabelecido na sua primeira viagem missionária, a tal viagem missionária em que Marcos veio embora, disseram, Atos 15, 35. Atos 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciámos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfila se tinha apartado deles e nos acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, daí eu dizer, isto não deve ter sido fácil, quem viu Paulo e Barnabé a conversar, provavelmente não foi bonito de se ver. Tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, tomando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Este é um dos episódios que leva muitos a considerar, para além da forma como ele escreve e como nós vemos outros episódios, ele não era uma pessoa de fácil trato. Mas aqui eu creio que ele tinha a maior parte da razão. O que nós vamos levar connosco alguém que já nos deixou mal e que não sabemos ao certo, para Paulo dizer isto, se calhar Paulo não conhecia provas de que ele tivesse mudado. Barnabé talvez conhecesse melhor sendo seu tio, ou talvez também deixando o seu lado familiar falar um pouco mais alto, porque por vezes também nós podemos cair neste erro de é nosso filho, é nosso sobrinho, é nosso primo, é nosso próximo. É mais fácil sermos mais benevolentes do que em relação a outros. Não devemos cometer esse erro. Mas talvez Barnabé conhecesse melhor o seu sobrinho. E talvez percebesse que havia ali algo de muito proveitoso a despontar e podia ser utilizado na obra de Deus. E vamos ver como ele até tinha alguma razão. Talvez tivesse alguma razão. Neste momento não sabemos. Mas mais tarde é uma passagem extraordinária em que o apóstolo Paulo diz: traz-me Marcos, porquê? Porque me é muito útil no ministério. Ou seja, mais tarde, nós já lá vamos chegar, Paulo dizia de Marcos que ele era muito útil no ministério. Mas nesta altura Paulo provavelmente não tinha esse entendimento. Não tinha percebido isso. E, portanto, achou razoável não levar consigo alguém que já os tinha deixado mal. Porque se tivesse deixado, pensava ele, se eu levar connosco, isto vai correr mal. Ele vai deixar-nos mal outra vez. E Barnabé achava outra coisa. O que é certo é que Paulo partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. De Barnabé, não vemos isso. Mas o que é certo, e assim, se nós não tivéssemos ouvido falar mais de Marcos, de Barnabé acho que não ouvimos falar mais. Creio que não. Ouvimos na Epístola aos Gálatas, Paulo falou de Barnabé, mas no acontecimento que terá sido por volta desta altura. Mas então, se nós não ouvíssemos falar mais de Marcos, poderíamos pensar, olha, foi um fiasco, nunca mais, não se aproveitou mais nada dele. Poderíamos pensar. Mas, pela graça de Deus, percebemos que
Ele veio a ser útil, muito útil, mesmo. Portanto, posso concluir daqui que, apesar de ter havido uma grande contenda, provavelmente Paulo e Barnabé nunca mais se relacionaram de uma forma tão próxima como antes, mas houve proveito para o Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho foi com Paulo e Silas, por um lado, e foi por outro, para Chipre. Eu duvido que Barnabé tenha pegado em Marcos e, olha, vamos dar uma volta, vamos conhecer o mundo, vamos passear. Não. Foram pregar o Evangelho. E outra situação interessante sobre isto é que Paulo não levou Marcos e por causa de não ter levado Marcos, quem é que entra em cena logo a seguir? Em Atos 16. Quem é que entra? Timóteo. Provavelmente se Paulo levasse Marcos consigo, não haveria um Timóteo como nós o conhecemos. Porque a seguir vemos que havia ali um certo discípulo, por nome Timóteo, por aí fora. E Paulo levou. E Paulo até o circuncidou. Eu creio que até já falei aqui convosco sobre Timóteo. E com Timóteo, Paulo já não comete erros que cometeu com Marcos. Começa logo por dizer, olha, não lhe diz propriamente isso, mas é como se lhe dissesse, olha, isto não vai ser fácil. E para te mostrar que isto não vai ser nada fácil, eu vou circuncidar-te. Por ser circuncidado na idade adulta, eu nem faço ideia do que seja aquilo, mas a palavra de Deus diz-nos, em Gênesis, que alguns homens estavam com tais dores que nem se conseguiam mexer praticamente. Os filhos de Jacó entraram lá pela cidade adentro e mataram aquela gente toda, porque homens que estavam com tais dores, por causa da sua circuncisão, que ficaram completamente indefesos. Ou seja, isto não era fácil. E, de facto, a missão que Paulo tinha a seguir não ia ser fácil, porque logo em Atos 16 nós vemos que ele foi preso, todas aquelas situações difíceis. Se calhar Marcos não se aguentava, não é? Com este nível de dificuldade. Mas Timóteo, pela graça de Deus, um homem tímido, pouco assertivo talvez, que foi usado poderosamente por Deus e provavelmente um homem diferente de Marcos. E graças a Deus por Marcos e graças a Deus por este homem também, por este homem Timóteo. Portanto, Paulo não levou Marcos, achou que não estava preparado, achou que não era razoável levá-lo. Eu não creio que haja aqui ressentimento de Paulo. Ele apenas, porque há aqui uma coisa que nós também temos, uma lição que eu creio que é importante tirar, que é, quando alguém falha connosco, nós não devemos dizer, olha, não quero mais nada com esta pessoa. Não quero mais nada. Acabou para mim. Mas também não devemos dizer, está tudo ultrapassado, anda cá, e fazermos de conta que nada se passou. Não. Devemos ter consciência do que se passou, até para termos cuidado. E Paulo aqui disse, não vou levar, não me parece boa ideia. Ele já nos falhou. Agora, se a pessoa dá mostras de que mudou, também não deve ser motivo para dizer, não, ele falhou comigo e não quero mais nada com ele. Há pessoas que dizem, em relação a outras pessoas, dizem, para mim acabou. Cortei definitivamente com ele. Não há volta a dar. Agora, se a pessoa muda, se a pessoa que nos ofendeu ou que falhou gravemente se arrepende e muda, e nós notamos uma verdadeira mudança na sua postura, devemos aceitar a pessoa de volta. E é isso que Paulo faz. Paulo, como eu já li algumas passagens, nós voltamos a ler, a falar acerca deste homem em Colossenses 4:10. A história de Marcos, felizmente, não fica ali. 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Porque talvez até... Reparem aqui o cuidado que Paulo tem de... Isto é praticamente uma carta de recomendação para Marcos. Já receberam mandamentos de mim acerca de João Marcos. Recebei.
Não, lá porque ele me falhou no passado, não pensem que agora não dá para não há volta a dar. Não. Paulo também soube perdoar, soube restaurar este homem. Infelizmente, nas igrejas, padecemos de um grande mal que é de matar os nossos feridos. Alguém dizer que a igreja é o único exército que mata, que executa os seus feridos. Por vezes há pessoas que falham, até estão dispostas, ou até antes que tenham a oportunidade de mudar, de se arrepender, para serem restauradas, não corta-se logo com elas. Isso não é maneira de lidar. Também a maneira de lidar não é, estás em pecado, podes vir à vontade. Tem de haver lugar para restaurar a pessoa à comunhão. E aqui houve a atitude de Paulo em relação a Marcos de o receber de volta no ministério. Filemão 1:24 já li há pouco, logo no início, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Todos estes homens eram cooperadores. Lucas ficou até ao fim, Marcos era preciso, Aristarco não sei dizer ao certo o seu fim, aparece assim muito isoladamente, também é daqueles que fala pouco. Paulo fala algumas vezes dele, mas não temos muita informação sobre ele, e temos aquele Demas que o desamparou. Portanto, Marcos veio a ser um cooperador de Paulo, a entrar neste rol, nesta lista de pessoas que se podem gabar, entre aspas, claro que gloriam-se no Senhor de terem sido cooperadores de Paulo. E por fim, aquela passagem extraordinária em que Paulo diz: não é procura vir ter comigo depressa. Sim, podemos ler. Procura vir ter comigo depressa. Em 2 Timóteo 4:9. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Estes dois, não creio que tenham abandonado Paulo, foram fazer o seu ministério para outras terras. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Ou seja, ele enviou várias pessoas para vários sítios e só Lucas estava com ele, e Marcos era muito útil para o ministério. Vejam o contraste com aquilo que Paulo achava dele em Atos 15. Não vou levar comigo. Mas para isto ter acontecido é porque houve uma mudança em Marcos. Amadureceu, aprendeu com os erros. E os erros só têm uma coisa de bom, é se nós pudermos aprender com eles. E a pior forma de nós lidarmos com os erros é escondê-los, é minimizá-los, é aceitar. Vejam se percebem o que eu vou dizer. Vou tentar ser claro no que digo. É aceitar que alguém nos acolha sem que nós tenhamos lidado primeiro com eles. Ou seja, eu cometi um determinado erro. E alguém vem e diz, não faz mal nenhum, anda, volta. Nós temos de aprender com os erros e mudar. Felizmente, graças a Deus, que este homem, que antes era um mancebo, era um jovem, inexperiente, voluntarioso, mas também pouco firme. Vemos como ele se tornou, pela graça de Deus. Também, se calhar, devido àquele puxão de orelhas que Paulo deu-lhe ali um puxão de orelhas, ele pôde redimir-se. Se calhar pensou, eu vou mostrar a Paulo, se calhar eu imagino a dizer na sua viagem com Barnabé para Chipre, ainda vou mostrar a Paulo que eu posso ser útil no ministério. E para isso foi também importante ter ali um homem de Deus como Barnabé, a saber equilibrar as coisas. Um pouco ele perceberia certamente a posição de Paulo, percebia também a posição de Marcos, e não teve ali em Barnabé. Certamente alguém disse, mas o Paulo tem mania, que recebe as revelações do Senhor, não queres mais nada com ele, agora vais andar sempre comigo. Não, vemos como ele, Barnabé, que também foi um homem extraordinário. Conseguiu não virar João Marcos contra Paulo. Também não é fácil. Depois de ter sido, se calhar, até humilhado
humilhado, ou sentir-se humilhado, talvez não seja a melhor expressão, sentir-se triste com a reação de Paulo, ele consegue ainda assim influenciar Marcos de tal maneira que Marcos consegue vir a ser um cooperador muito útil para Paulo. Portanto, temos aqui algumas lições que podemos tirar da vida deste homem e espero que sirva também de consolação. Temos um Deus de segundas oportunidades. Deus dá segundas oportunidades em vida. Em vida. Depois da morte não há segundas oportunidades para ninguém. Portanto, se nós queremos fazer alguma coisa na obra de Deus, é agora. E Deus dá-nos tantas oportunidades. Nós falhamos tantas vezes. E Deus volta a dar oportunidades. E nós também temos de dar oportunidades aos que falharam. Estou-me a lembrar em particular de um caso positivo de um casal jovem que falhou redondamente numa área. Uma área da sua vida em que eles falharam redondamente. E a igreja, em vez de vocês acabaram, não quer mais nada convosco, vocês expulsá-los do jardim do Éden, por assim dizer, a igreja aceitou-os, depois deles se arrependerem e mudarem os seus caminhos, e pela graça de Deus são úteis na obra. Imaginem se a igreja os fuzilava, os executava por estarem feridos. Vocês estão feridos, vamos executar-vos. Onde é que eles estariam agora? Onde é que estaria o João Marcos se não tivesse um tio Barnabé para o amparar e para o preparar para ser um servo? Se nos abençoa a sermos Marcos, que aprendem com os erros, que nos ajuda a sermos Barnabés, homens que estão ali também para ajudar a recuperar os feridos na batalha, nesta guerra que nós temos contra os hostes espirituais da maldade. Que o Senhor nos abençoe.